Confusão, vendedora ambulante é proibida de trabalhar em frente à Shopping Popular de Montes Claros. A atitude dos fiscais causou polêmica nas redes sociais. A confusão teria começado porque a mulher teria desobedecido a ordem dos fiscais para sair do local. Segundo a prefeitura, a barraca da vendedora estaria obstruindo a calçada e prejudicando pedestres. Mais uma vez, bandidos fortemente armados explodem caixas bancários no sul de Minas. Esta agência foi o primeiro alvo dos ladrões durante a madrugada. Os 2 caixas eletrônicos do local foram explodidos e o resultado é esse que a gente pode ver. Reviravolta. Tribunal de Justiça de Minas suspende liminar que despejava o tricordiano do estádio Elias Arbex. E um fórum literário discute medidas para estimular a leitura na rede estadual de ensino. Sem a leitura, você se torna um cidadão, sem sombra de dúvidas, mas um cidadão não apto a ler o mundo. Olá, boa noite para você. A gente abre mais notícias de hoje, mostrando que mais uma vez bandidos fortemente armados explodiram agências bancárias. E dessa vez, como de outras vezes, no sul de Minas. Os alvos foram os bancos Santander e Bradesco, que ficam em Nepomuceno. Os ataques foram na madrugada de hoje. Vamos ver na reportagem de Matheus Monteiro. 2 agências bancárias explodidas em um curto espaço de tempo. Em uma delas, várias câmeras de segurança registraram a ação rápida e ousada dos ladrões. São 3h56 da madrugada. Um carro chega e para quase de frente com a agência. De dentro dele descem 5 homens, todos encapuzados. 3 carregam armas longas e se dividem para fechar as ruas próximas ao banco. Outros 2 saem com pés de cabra nas mãos. Eles arrombam a porta de vidro e entram na agência. Pouco depois, um deles volta no carro e pega o que parece ser uma banana de dinamite. Ele retorna para dentro do banco e depois de alguns segundos as explosões acontecem. Veja novamente, são 2 e por pouco os criminosos não são atingidos pelos estilhaços. Rapaz, eu levei um baita de um susto. Era 4 horas da madrugada quando eu escutei o primeiro estrondo. Fiquei um pouco assustado pensando que poderia ser algum rombo na garagem da minha casa e tudo, mas logo em seguida mais 2 estrondos de tamanha proporção. Os 2 ladrões responsáveis por explodir os caixas voltam para dentro da agência. Em meio a muita poeira, um deles usa uma lanterna para clarear o local. A ação está encerrada. Todos os criminosos voltam para dentro do carro e fogem. Neste momento, dá para ver melhor o tamanho das armas utilizadas por eles. Segundo a polícia, são espingardas calibre 12, armamento pesado e de uso restrito. É uma ação de forma a intimidar, né, pessoas que moram perto, para impedir, né, que alguém chegue perto, para verificar até mesmo, obstaculizar a ação da Polícia Militar para chegar a esses infratores. Esta agência foi o primeiro alvo dos ladrões durante a madrugada. Os 2 caixas eletrônicos do local foram explodidos e o resultado é esse que a gente pode ver. Muita destruição, praticamente não sobrou nada intacto lá dentro. Mas, segundo informações passadas pela polícia, os bandidos não conseguiram levar nada. Não bastasse o susto que os moradores levaram com as primeiras explosões, menos de 5 minutos depois, mais barulho. Eu acordei com barulho, pensei que era os fogos lá da praça. O barulho vinha da outra agência bancária, que fica a 500 metros da primeira. Já nesta outra agência, onde bandidos vieram depois, são 4 caixas eletrônicos e, pelo que nos foi passado, 2 foram explodidos. Mas o estrago aqui foi bem maior. Olha só, o telhado praticamente caiu todo. E ao contrário da outra, aqui não há câmeras de segurança por perto. Então não dá pra gente saber quantos criminosos agiram e até se foram os mesmos ou não que estiveram na outra agência.
Equipes da Polícia Militar de cidades vizinhas deram apoio nas buscas pelos criminosos. Cães de captura do canil da PM de Lavras foram utilizados. O carro usado pelos ladrões que aparece nessas imagens foi encontrado abandonado ainda durante a madrugada. O veículo foi localizado numa estrada vicinal às margens da BR-265, na saída de Nepomuceno, sentido a cidade de Boa Esperança. Havia algo dentro desse veículo? Bom, no primeiro momento foi verificado munições de calibre 12 e 9 milímetros. A Polícia Militar procura uma mulher de 23 anos suspeita de matar o namorado ontem à noite em Juiz de Fora. Quem tem as informações é Michele Pacheco. A Polícia Civil de Juiz de Fora investiga o assassinato do mecânico Eduardo Marques, de 34 anos. Ele foi morto a pauladas no bairro Adolfo Virec, região oeste da cidade. A suspeita é a namorada dele, Tamara Adriana Cesário Amorim, de 23 anos. Ela foi vista deixando o local com um pedaço de madeira nas mãos, sujo de sangue. Segundo a polícia, a jovem já tem passagens por homicídio e também por lesão corporal e tem um mandado de prisão em aberto. Quem tiver informações pode denunciar pelo 181. De Juiz de Fora, Michele Pacheco. Prepare-se agora para se revoltar. As imagens de uma cadela sendo agredida por homens que trabalham na limpeza urbana de Poços de Caldas revoltou os moradores. O animal que mora na rua é manso. Por isso ninguém sabe o motivo da crueldade. A repórter Juliana Coleta traz as informações para a gente. Vamos ver. O vídeo não mostra com clareza, mas 2 cachorros estão deitados na calçada. Em seguida, um funcionário da limpeza urbana chega e arremessa um saco de lixo nos animais. Um deles levanta e foge, enquanto a cachorrinha é cercada e começa a ser agredida por 2 coletores. Ela leva vários chutes. As imagens foram feitas pelas câmeras de segurança de uma das casas da rua. A gente tem um sistema de segurança na minha casa, a gente não tem hábito de estar olhando e na manhã de ontem eu liguei o monitor, estava tomando café olhando para o monitor. Eu olhei e eu vi na hora que ele chutou e jogou a sacola. A cachorrinha é de rua, ela teria aparecido por aqui há mais ou menos 2 meses. De acordo com os moradores, a única informação que eles têm é que ela seria de um rapaz que morava aqui no bairro, mas que foi embora e deixou ela para trás. Neste cantinho aqui, a cachorrinha encontrou água, comida e muito carinho. Os moradores contam que ela sempre foi muito dócil, nunca atacou ninguém, o que deixou eles ainda mais revoltados com a situação. Ela é super dócil, ela deita ou na porta da minha casa ou aqui na porta do meu vizinho. O caso foi registrado como maus tratos aos animais, um crime que, além de prisão, também prevê pena. É crime, é previsto no artigo 32, da Lei de Crimes Ambientais, prevê pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa, E dependendo da gravidade, se vier a óbito, ela aumenta de 1/6 a 1/3 essa pena. Por enquanto, uma ONG de defesa dos animais deve abrigar a Nina, mas primeiro vão ter que encontrar a cachorrinha, que hoje não estava no cantinho que ela costumava ficar. Era para ela estar aqui, ela fica aqui, todo dia eu chego esse horário, ela está deitada aqui. Olha, a empresa responsável pelo serviço de coleta lá em Poços de Caldas informou que já identificou os 2 covardes, mas por enquanto nenhuma providência foi tomada. Se eles têm coragem de fazer isso com cachorro, eles podem fazer com qualquer pessoa. Então é bom que se tome providência. A polícia diz que é crime, quem é a empresa para dizer o contrário. Nós vamos a uma previsão do tempo, um breve intervalo. Hoje é dia da nossa coluna de política, direto de Brasília. O jornalista Leandro Mazzini vai falar conosco hoje sobre o trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas da União. Acompanhe. Olá. Como parar a corrupção nos governos federal, estaduais e municipais?
Como estancar a sangria do dinheiro fácil da corrupção nas mãos dos corruptores do setor privado, envolvendo também os servidores públicos de várias esferas administrativas. Em resposta, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, tem uma solução em parte, mas já é um início. Ele quer que o presidente da República, Michel Temer, aprove uma lei federal que implante um sistema de fiscalização eletrônica em tempo real em todos os órgãos do governo federal, para acompanhamento simultâneo de várias obras. Por exemplo, esse sistema já existe no Ministério do Turismo, em parceria com o próprio TCU, onde o ministro acompanha num telão online, em tempo real, passo a passo, cada etapa dos programas em execução na pasta. O sistema mostra onde está tendo aditivo em obras e programas e por quê e onde o programa está parado. Isso ajuda o TCU a monitorar melhor o dinheiro que sai aqui do governo federal para a sua cidade. Hoje o TCU faz um trabalho posterior, depois da obra pronta, que é descoberto, por exemplo, um problema de corrupção, é que ele tenta recuperar o dinheiro. Com esse sistema online, é possível estancar a sangria. Vamos torcer. Leandro Mazzini, de Brasília. Sonhar não custa nada, né? Você fala de aumentar a transparência, tem prefeito por aí que até treme na cadeira. O vídeo de uma vendedora ambulante sendo retirada da entrada do shopping popular de Montes Claros repercutiu na internet e causou muita polêmica. A mulher trabalhava ou trabalha no local com a filha há mais de 20 anos, vende salgados e água mineral. Segundo os fiscais da prefeitura, ela estaria trabalhando de forma irregular. Vamos saber mais sobre esse caso na reportagem do Júnior Oliveira. O vídeo foi gravado por um morador do centro da cidade nas redes sociais. Na imagem, a filha de uma ambulante, uma adolescente de 17 anos, é abordada por fiscais da prefeitura e guardas municipais. Na imagem, a jovem parece nervosa. Ela coloca as mãos na mercadoria e pede para os fiscais aguardarem a mãe dela chegar. A intenção dos fiscais era impedir que a barraca ficasse no local. Sem entender de fato o que estava acontecendo, muita gente ficou indignada com a confusão. Eu não estava no local, porque tem 3 meses que eu não estou trabalhando, porque eu estou com problema de saúde, e eu passei por uma cirurgia há cerca de 3 meses. Aí minha adolescente que estava no meu local, né? Aí o fiscal chegou sem motivar nada e começou a levar a mercadoria. A gravação não mostra o momento em que o material é apreendido e colocado no caminhão da prefeitura. Rapidamente, o assunto caiu nas redes sociais e as pessoas tiveram opiniões bem divergentes. Mesma situação das ruas. Parecia ser uma perseguição. Constrangedora. É corretíssimo o que eles estão fazendo. Foi aqui que tudo aconteceu, bem em frente ao shopping popular daqui de Montes Claros. A confusão teria começado porque a mulher teria desobedecido a ordem dos fiscais para sair do local. Segundo a prefeitura, a barraca da vendedora estaria obstruindo a calçada e prejudicando pedestres. A guarda municipal foi chamada e parte do material dela foi apreendido. Dona Valdineia nos disse que trabalha nessa área há mais de 20 anos. Ela vende salgados, água mineral e sempre aqui, no mesmo lugar. Inclusive, vejam só, vários ambulantes usam a calçada para vender seus produtos. A vendedora diz que estaria sendo perseguida, porque esse tipo de abordagem e questionamento não acontecia há muito tempo. Segundo o secretário de Obras, a mulher chegou a agredir um funcionário público. Agressão física mesmo, né? Que já aconteceram também outras vezes com essa mesma pessoa em outras gestões. Esse homem é um dos fiscais que aparece no vídeo. Foi ele que abordou a adolescente. Minutos antes da abordagem, nós a procuramos, pedimos a mesma para que recuasse alguns metros para que saísse de frente do shopping popular e a mesma com palavras de baixo calão, certo? Com a fiscalização, não se predispôs a obedecer a ordem da fiscalização. E a polêmica vai além desse caso. A dona Valdineia, mãe da adolescente e dona da barraquinha, faz uma denúncia grave. Os fiscais da prefeitura me deu notificação falando que eu tenho que pagar uma taxa para eles. Falou comigo que é uma taxa, eu não tenho o valor certo não, mas uns falam que é 200, outros falam que é 180, o valor ainda não foi passado para mim. O secretário municipal nega. O Código Tributário do município
permite e regulamenta essa questão. Há sim cobrança de taxas, mas não foi feita nenhuma cobrança de taxa daqueles que ali estão comercializando seus produtos. Enquanto isso, a situação parece longe de um desfecho. Eu espero que a prefeitura arruma para mim um emprego para me manter o meu lar, os meus filhos, ou se não, eles contribuem com uma loja no Shopping Popular para eu montar minha lanchonete, igual muitos foi beneficiado. Caso contrário, eu saio daqui com a indenização, porque eu tenho 25 anos de praça e não recebi benefício nenhum da Prefeitura Municipal de Montes Claros. Você fica agora por dentro das notícias que foram destaque no estado nesta terça-feira. A CEMIG começou hoje uma fiscalização contra gatos na rede elétrica em postos de combustíveis de Uberlândia. Só nessa terça-feira, 7 foram visitados e em 3 foram encontradas irregularidades. Os medidores foram confiscados e, após um laudo comprovando as irregularidades, os donos dos postos terão que pagar uma multa. A inspeção segue até sexta-feira. Túlio Amâncio, de Uberlândia. A falta de doadores de sangue já tem obrigado hospitais de Teoflotone a cancelarem cirurgias. As gavetas do Hemocentro começaram a semana vazias e os parceiros desapareceram. Nem sangue do tipo A, considerado mais comum, não tem no estoque. Para tentar amenizar o problema, os profissionais de saúde têm usado sangues do tipo universal para atender a demanda. Para piorar, a Hemominas informou que não vai mais fornecer sangue para o Hospital Santa Rosália, o maior da região, por conta da ausência de doadores. Perto de um feriado prolongado, as cirurgias estão sendo desmarcadas, até que o problema seja resolvido. Um dos motivos principais para o desaparecimento dos doadores é o frio, que faz as pessoas saírem menos de casa. Camila Dourado, de Governador Valadares. Um homem de 41 anos foi preso depois de invadir a casa de uma senhora de 81 anos no bairro Cachoeirinha, na região nordeste da capital. Durante 1h30, ele revirou a casa da vítima e com uma faca fez várias ameaças. Com muita dificuldade, essa idosa conseguiu se trancar no banheiro, ligar para o filho e pedir ajuda. O assaltante conseguiu fugir, mas foi contido por populares e em seguida preso pela polícia. Com ele, os militares apreenderam 2 celulares, várias bijuterias da vítima e também R$180 em dinheiro. De Belo Horizonte, Gisele Ramos. E teve reviravolta na polêmica envolvendo o Tricordiano e a Prefeitura de Três Corações. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu a decisão que determinava que o clube deixasse o estádio Elias Arbex. No fim de semana, a assessoria jurídica do Tricordiano entrou com recurso em Belo Horizonte. Com a decisão, a Prefeitura terá um prazo de até 15 dias para se defender e tentar reverter essa suspensão. Quem tem todos os detalhes de mais um capítulo dessa história é a repórter Eliane Moreira. Acompanhe. Que foi comunicado da decisão, o advogado do Clube Atlético Tricordiano entrou com um pedido de recurso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O desembargador Edilson Fernandes aceitou o recurso e derrubou a decisão do juiz Reginaldo Mikio Nakajima, da comarca de Três Corações. Ele não aceitou o motivo que levou a prefeitura a pedir o estádio de volta e suspendeu a reintegração de posse. A decisão foi comemorada pelos moradores da cidade. Tricordiano é um time que deu bastante alegria aqui, eu acho que ele deveria ficar assim. Tem que ficar aqui, com certeza. Na última sexta-feira, a diretoria do Tricordiano recebeu uma ordem de despejo. O documento foi solicitado à Justiça pela Prefeitura, que é dona do estádio, mas cede os direitos de uso para o clube. Segundo o procurador do município, tudo partiu de uma insatisfação da presidência do Tricordiano. Comecinho de 2016, o presidente do Atlético, Gustavo Vinagre, ele
por meio das mídias sociais, até mesmo na rede local de rádio, ele reclamou muito da estrutura do estádio, dizendo que não comportava um treinamento adequado, que precisava de melhorias. E o prefeito, então, até mesmo para atendê-lo, e inclusive isso consta na nossa ação, pediu para que eles se retirassem do estádio para que as reformas pudessem ser realizadas. Ainda segundo Rondinelli, a prefeitura teria o direito de pedir a devolução imediata do Elias Arbex, já que, segundo o contrato, para continuar fazendo uso do estádio, o tricordiano deveria permanecer na primeira divisão do Campeonato Mineiro, o que não aconteceu. No fim de semana, depois de receber a ordem de reintegração de posse, a diretoria do tricordiano e alguns torcedores chegaram a retirar materiais esportivos, troféus e outros equipamentos das dependências do Elias Arbex. Depois da suspensão da decisão, o estádio ficou fechado. A Justiça deu prazo de 15 dias para que o município faça a defesa e tente reverter a situação. O procurador informou que as medidas já foram tomadas. Ele espera que até o fim do contrato de uso do estádio, o Elias Arbex não seja mais a casa do tricordiano. A prefeitura vai promover o recurso adequado ou o remédio jurídico adequado, e nós temos convicção plena de que a situação não se estenderá até dia 24 de outubro, que bem antes disso eles se retirarão do local. A prefeitura afirma que o interesse no estádio é para melhorar a economia da cidade. O município pretende transferir o estádio para o Instituto de Previdência do município, para que este instituto o explore e dê a ele uma destinação econômica que garanta rendimentos e para cobrir o déficit que nós temos na Previdência do município hoje. Então nós não sabemos se eles vão vender, se eles vão alugar, se eles vão promover eventos, aí vai ficar a critério do Instituto de Previdência Social. Nós procuramos a diretoria do tricordiano, mas eles não quiseram gravar entrevista. Agora preste atenção nessa informação. Aconteceu hoje no Centro Universitário do Sul de Minas, o UNIS, em Varginha, o primeiro Fórum Técnico Semeando Letras, que discute medidas para estimular a leitura na rede estadual de ensino. O encontro reuniu professores, bibliotecários, escritores e contadores de história. A intenção é criar políticas públicas para essa área e políticas que vão refletir diretamente no aprendizado e na cultura dos estudantes. O superintendente de Bibliotecas Públicas da Secretaria de Estado de Educação, Lucas Guimarães, falou da importância do fórum. Veja comigo. O Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, ele inicia em julho de 2016, com um grupo de trabalho formado por 52 pessoas, estas representantes ou da Secretaria de Estado de Cultura, ou da Secretaria de Estado de Educação e da sociedade civil. Eles se reuniram, nós nos reunimos durante mais de 8 meses, foram mais de 30 reuniões com especialistas e cidadãos de um modo geral, para tentar compreender quais eram os problemas, quais eram as perspectivas, quais eram as soluções para as questões concernentes aos eixos do trabalho. E aí, a partir de lá, o que foi feito? Foi realizado, então, um amplo diagnóstico das áreas do livro, leitura, literatura e bibliotecas. É um documento que é acessível pelo site da Assembleia Legislativa. São mais de 100 páginas de diagnóstico. E, a partir deles, foi criada, então, foi elaborada um plano de metas, um plano de ação. Objetivos, ações e metas. Ou seja, quais objetivos nós queremos alcançar? Para alcançarmos, de que maneira nós devemos proceder? São as ações. E quais metas, então, e em quantos anos nós devemos alcançar estas metas? Porque dessa maneira nós deixamos de ter uma lei fria para termos de fato uma lei viva e que pode ser monitorada por qualquer cidadão. Nós entendemos que a leitura, e isso pelas próprias pesquisas que são realizadas em diversos países, ela é o ponto focal de qualquer tipo de cidadania, de entendimento de cidadania, de exercício de cidadania e, por conseguinte, de democracia, de entendimento de democracia. Sem a leitura, você se torna um cidadão, sem sombra de dúvidas, mas um cidadão não apto a ler o mundo, não ter o seu próprio entendimento sobre a sua própria vida ou sobre a própria existência de uma cidade, de um estado ou de uma nação. De modo que o Plano Estadual de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, ele tende a abranger algo que vai muito além do próprio setor. Por quê? Porque ele pressupõe criar e estabelecer normas por 10 anos para o desenvolvimento da cidadania.
Olha, na sequência, o fórum será realizado em Juiz de Fora, no dia 5 de setembro, e em Montes Claros, no dia 12 de setembro. Também haverá o fórum em Governador Valadares, Belo Horizonte, Uberlândia e Teófilo Otoni. Após os encontros, será elaborado um documento em formato de projeto de lei que vai ser encaminhado à Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados e pode virar uma lei estadual. É importante a participação da sociedade civil nesse tipo de iniciativa, muito mais do que apenas para pensar em cuidar de cidadãos e criar cidadãos adultos mais cultos, mas para criar cidadãos, adolescentes e adultos mais antenados, mais críticos. Senso crítico é essencial para que a gente consiga, principalmente, o tipo de política que é desenvolvida hoje no nosso país. Nós precisamos ter senso crítico, não podemos acreditar em tudo que a gente lê e, principalmente, a gente precisa entender o que a gente lê. Por isso é importante a sociedade civil participar. Mais notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Daqui a pouco, na sequência, tem Bela Aventura e o Jornal da Record.